Tudo igual na Arena Independência, então, na noite de ontem, para Cruzeiro e Atlético. Então, Pesolano e o Kudê seguem sem vencer clássicos aqui, enquanto eles são treinadores no Brasil. Vou chamar a Duda Gonçalves, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre a partida, sobre as peças, sobre a atuação dos jogadores, Duda, mas também sobre o clima tenso na Arena Independência, né? Tanto com bombas, com tênis, copo voando, um jogo tenso dentro do campo também, muito difícil para a arbitragem. Bem-vindo ao Sport Center, Duda. Ei, Mário, um abraço para você, para os nossos colegas e também para o fã do esporte. Pois é, o clássico era o mais aguardado, né, dessa temporada até agora e principalmente nas arquibancadas foi o que mais chamou a atenção. Menos dentro de campo, os próprios treinadores disseram que não foi um jogo tão bonito quanto eles esperavam e nas arquibancadas uma festa negativa, viu, Mari? Muitos copos arremessados, bombas, uma quase acertou o treinador do Cruzeiro, o técnico Paulo Pessolano, tacaram de tudo, até mesmo sapatos no gramado. Foram 7 paralisações ao longo da partida. O árbitro anotou em súmula, foram pelo menos 4 boletins de ocorrência registrados dentro da Arena Independência ontem. Motivo de, lógico, muita paralisação, muita reclamação por parte dos times. A arbitragem também teve mais trabalho justamente por esse jogo quente, então esses ânimos exaltados das arquibancadas acabaram entrando também dentro do gramado, então não foi um jogo muito bonito. O Hulk, por exemplo, saiu do campo reclamando mais uma vez da arbitragem, ele que foi personagem também, fez um golaço de falta ontem aqui na Arena Independência. Nós vamos ouvir justamente os jogadores falando sobre esse jogo de ontem, esse empate em 1-1 aqui no Horto. Hoje demonstramos que vamos ser um time duríssimo, ¿sí? Durísimo. En eso que fique tranquila la torcida porque vamos a ser un equipo durísimo. Y no esquecer de la reconstrucción que estamos viendo, que a veces soy esqueso por la pasión que tengo, quiero ganar y quiero mejorar. Mas tenemos que tener esa paciencia y vamos a lograr el objetivo que necesita Cruzeiro y ser ese Cruzeiro forte. La verdad ese Cruzeiro forte va a ser dentro de 2, 3 años, 4 años capaz. Aconteció con los mejores equipos que están hoy, ¿quién es? Palmeiras, Flamengo. No aconteció con él de hace no sé cuántos años atrás. Sufrieron para caramba. Lembren que Cruzeiro después de 3, 4 años va a ser un equipo más fuerte de la liga. Sin dúvida. Eita, Pessolano deu uma entrevista coletiva bem forte também ontem após o clássico. Mas projetando esse Cruzeiro aí pra frente. Mas vamos lá. Sobre a partida ainda, as faltas cometidas por Cruzeiro e Atlético nos últimos 5 clássicos. E aí, como a média, até em 2021, o Cruzeiro cometeu o mesmo número de faltas, né? 25. Comparando com o jogo agora de 2023. Mas dá pra ver que a média é bem maior, né? O Atlético cresceu ali. 2021 parece que foi o mais parecido ali em termos de jogo pegado, né? 16, 25 e agora 18 para um lado e 25 pro outro. Mas aí, foi isso que decidiu o jogo, assim? O Cruzeiro, o Atlético entrou nessa pilha, do Cruzeiro, não conseguiu fazer o seu jogo. Não dá pra falar do jogo, tem que falar, falou, passa muito pela falta, muito pelo... Eu acho que o jogo foi mais travado, mais truncado, mas isso também faz parte do jogo, é uma estratégia que o Atlético... Que isso era uma ideia que o Paulo Pessolano pregou para os jogadores e fez muito bem, e deu muito certo. E ele tinha variações. O time que começou com Gasolina por um lado, que na verdade ele era ala. Pelo outro lado, quem ficou ali era o Brock, mas era o Wesley, que tentava ocupar ofensivamente e defensivamente. O Reinaldo veio para o meio da zaga, com Oliveira de um lado, fechando por um lado, né? E com o Brock mais pelo lado esquerdo, Neto Moura protegendo, Ian Lucas, para mim, muito boa partida do menino. Muito boa. Toda hora quando a câmera focava em alguém do Cruzeiro, era o rosto do garoto, né? Muito boa partida dele. E aí, assim, de um lado o Nicão tentando dar uma força e chamar para o apoio pelo lado direito, e do outro lado estava o Bruno com o Wesley tentando encontrar o Gilberto no comando do ataque. E o Atlético é o mesmo Atlético... Não o mesmo, é o mesmo da semana passada. Uhum. Mas é a ideia que o técnico Eduardo Kudê vem tentando há algum tempo, com 4 homens numa linha de trás, 1 volante, 3 meias, 2 atacantes. Remontando um time do Atlético e a do Pessolano, aquela foi boa, hein? Que em 3 ou 4 anos vai ser o clube mais forte da Liga. Essa deve ter repercutido bastante aí.
Sem dúvida, Bruno. Aliás, né, até fazendo um retrato desse clássico, sai um empate, mas um com sabor de vitória e o outro com um gosto de ok, fizemos um teste. O teste por parte do Atlético, o último jogo antes da estreia na Libertadores, e do lado do Cruzeiro, um empate com sabor de vitória mesmo. O próprio Pessolano acabou dizendo isso, né, por ser um adversário mais forte de Série A do Campeonato Brasileiro. E ele fala isso justamente porque na última semana repercutiu, né, negativamente essa sequência do Cruzeiro sem vitórias. O Pessolano falou sobre isso, né, que o Cruzeiro estava ruim e que ia melhorar. E ontem ele voltou atrás, né, praticamente pediu desculpas à torcida do Cruzeiro por esta vontade de vencer, por querer que o Cruzeiro seja um time de Série A prontamente, sendo que recém subiu da Série B, sendo que está enfrentando adversários da Série A do Campeonato Brasileiro e está nessa remontagem, né? A própria diretoria do Cruzeiro usa muito esta fala. O Cruzeiro está na segunda fase de reconstrução. Então também eu acho que é um alinhamento de discurso, não só do Pessolano, mas da torcida, do time e da diretoria. Relembrando sempre, né, que o Cruzeiro está em reconstrução e que há momentos em que não dá para se cobrar. Por exemplo, ontem o Cruzeiro, o próprio Pessolano admitiu, fez o que foi pedido, conseguiu estar à frente de um adversário de Série A, o seu maior rival, conseguiu fazer frente a um empate em 1-1 que foi satisfatório. Mas o Cruzeiro terá outros grandes desafios, então isso também é um alerta para o restante da temporada do Cruzeiro, já pensando, né, possíveis tropeços ou aquilo que não saia dentro do planejado, para que a torcida do Cruzeiro também não cobre, como cobrou, né, chamando o time de pipoqueiro no último jogo. Pois é, porque a questão, Marra, é o seguinte. Pois não. Foi um jogo muito pegado. Clássico é clássico e vice-versa, né? Já dizia o pensador. Normalmente as forças se igualam, porque entra numa questão de pilha, de ambiente, de vontade, aquela coisa da raça compensar, etc, etc, blá, blá, blá. Pegando o jogo, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro sai com a sensação de que, oiê, eu posso mostrar mais do que eu mostrei pra vocês. E o Atlético sai com alguma pulga atrás da orelha? Ou também é natural? Eu acho muito boa a pergunta, mas eu acho que a gente tem muito pouco de análise, poucos jogos. Então, termina o jogo, eu começo a pensar, o Cruzeiro vai guerrear no Campeonato Brasileiro. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro, tá? Porque qual é a característica que o Cruzeiro encontra no Campeonato Mineiro? Até mesmo no jogo contra o América, e o América é outro time de Série A de Campeonato Brasileiro, são os 3 mineiros na atual temporada, o América deixou um pouco mais... Joga aí, Cruzeiro, joga aí, vamos ver qual é. E o América fez gols em contra-ataque. No Campeonato Brasileiro, em alguns momentos, o Cruzeiro vai ser mais questionado. Ontem ele foi questionado. Quando vai jogar contra o Palmeiras, ele vai ser questionado. Quando vai jogar contra o Flamengo, ele vai ser questionado. Contra o Inter, contra o Fortaleza. E aí, Cruzeiro, eu vou para cima da sua defesa. E ontem o Atlético foi para cima da defesa do Cruzeiro quando deu. E o Cruzeiro teve um bom comportamento. Então, o Cruzeiro vai guerrear contra times grandes no Campeonato Brasileiro, contra times que vão disputar o título, contra Palmeiras, vai guerrear, vai lutar. A minha dúvida é, contra o Pouso Alegre semana passada, não foi bom. Contra o Atlético na anterior, não foi bom. Até mesmo na vitória contra o Patrocinense. Mas era o primeiro jogo, vai. Contra times que ele, Cruzeiro, vai ter que achar o espaço, e é uma outra parte da tabela do campeonato, o 15º, o 10º... Ou às vezes, dependendo de como joga em casa, joga fora, isso, né? E aí, o trabalho ainda não está elaborado. Mas foi um gol legal de contra-ataque. Mas esperteza, vivacidade do Wesley. Acho que o próprio Wesley reflete isso, né? Ele ontem teve um espaço que nesses jogos anteriores ele não tinha tido. E a torcida até estava criticando, né? Criticando, mas ele não tinha muito. O nível de concentração da equipe ontem estava. E aí eu acho que também tem isso. Não é honesto, tanto para Atlético, tanto para Cruzeiro ou para qualquer outra equipe, quando a gente vai fazer essa análise, Mari, cobrar também essa intensidade que foi o jogo em todas as partidas. Não dá. Porque é muito difícil. O ambiente ser o mesmo, né? O Cruzeiro ontem, ele entrou em todas as primeiras bolas e não deixava o Atlético respirar. Valia muito para a classificação do Cruzeiro, pensando em sequência de campeonato mineiro, é um clássico, precisava de uma resposta. Dá para falar que o Atlético entrou mais relaxado ou ele não entrou com a mesma fome? Não acho isso. Não acho isso. Acho que entrou também para disputar. É muito difícil quando você tem essa retomada, né? Praticamente do zero o Cruzeiro, se a gente pega a temporada passada para essa, porque ao mesmo tempo que ele tem que usar o estadual para conseguir da Liga pro Nacional,
Ele ainda não está preparado para desempenhar no estadual. Então, aí que começam a aparecer as dificuldades. O Cruzeiro não vai bem no Campeonato Mineiro. O nível de enfrentamento com os times mais fracos, ele realmente fica uma questão. Aí, quando enfrenta um Atlético, tem ainda o fator motivacional de um clássico. Mas a grande régua que a gente vai poder analisar vai ser o Campeonato Brasileiro. Porque no ano passado, quando enfrenta um time de Série A ainda de Série B, que foi Fluminense na Copa do Brasil, sofre. Agora a cobrança vai vir maior. Agora, Marra, eu só queria, antes... Coitada, eu tô vendo a Duda aqui, tá morrendo de calor. Sol. Pode ficar tranquila, Duda, depois eu te chamo, calma. Pode continuar. Ela tá no ar-condicionado lá. Não, vou mandar pro Marra aqui, eu já chamo a Pitangui. Duda de novo. Coitada, o calorzão que faz em Belo Horizonte, depois cai uma chuva de granizo, né? Tá uma loucura isso. Mas, Marra, só pra gente falar sobre um Atlético que também pensa em Conmebol Libertadores. A gente já começa a ver alguma construção do Atlético. Por exemplo, o Alan jogando quase como um terceiro zagueiro, o Gemerson aberto de um lado, o Fux aberto de outro, o Alan saindo. Já dá para ver um Atlético até mais forte ou mais assimilando mais as ideias taticamente para uma temporada melhor do que foi a passada? Eu acho que a gente precisa ter muita maturidade e foi isso que falou o Pesolano, né? De ir devagar e tal. E o Kudê fala, esse time vai ter que jogar mais, esse time é programado para jogar mais. Mas dentro de 5 jogos, que é a amostragem que a gente tem, dá para entender que as ideias estão sendo assimiladas. É que a paixão contamina a análise do jogo de ontem. Porque que tem que jogar mais. Assim, mas os técnicos, inclusive o Pesolano, de novo, eu tenho elogiado muito ele, né? De novo ele fala, eu que quero ganhar, tal, mas eu preciso entender que o projeto não é para agora. Os técnicos, eles precisam limpar também a paixão. O torcedor, não, esquece. Sim, mas eu acho que na análise dos clubes, da direção de futebol dos clubes, os trabalhos têm ido. Tem ido. É meio devagar? Pode ser que sim, mas tem ido. Ô, Duda, nesse sentido, o próprio Kudê, ele é mais vibrante do que os últimos técnicos do Atlético? Dá para ver essa diferença ali em campo e como isso passa para a equipe? Totalmente, Bruno. Inclusive, essa é até uma análise também interessante ali à beirada do campo. Ontem nós podemos perceber duas posturas um pouco diferentes até. A gente está acostumado a ver o Pesolano brigando muito ali à beira do gramado. Ontem ele foi um pouco mais calmo, um pouco mais contido. Já o Kudê exigindo bastante durante todo o jogo da sua equipe, pedindo muito, cobrando muito justamente essa assimilação desse trabalho dele. Ele tem feito isso em todos os jogos e ontem ficou muito mais claro. Mas na entrevista coletiva, um Kudê muito mais tranquilo, porque sabe justamente que a sua equipe entregou aquilo que podia dentro das condições de jogo. E os jogadores do Atlético também falaram isso na saída de campo, né? Nós conversamos com o Paulinho, por exemplo. O Paulinho disse, olha, nós esperávamos um jogo não mais fácil, mas foi um jogo mais difícil do que nós planejávamos. Mas, de toda forma, o Kudê saiu satisfeito com o desempenho da equipe nesse sentido. Ainda temos o que melhorar. Vimos algumas brechas, alguns espaços, né? Alguns problemas que precisamos ajustar, mas dentro do que foi proposto, a equipe conseguiu desempenhar bem. Então, essa assimilação, ela está acontecendo. O Kudê é muito mais tranquilo que alguns outros técnicos nesse sentido. Ontem, inclusive, ele corrigiu um jornalista, porque ele foi questionado se o Atlético tinha, né, a mesma base, a mesma espinha dorsal do ano passado, e ele disse não, o Atlético não tem a mesma base, não tem a mesma espinha dorsal, é um novo time, nós estamos em um início de trabalho e isso precisa ser respeitado. Então ele também coloca, assim como o Pesolano, um pouco de pés no chão, né? Até para que o torcedor também entenda. Claro, o Atlético estava com 100% de aproveitamento até ontem, veio o empate com o Cruzeiro, não é de se lamentar e ele reforça isso. Nós estamos em um início de trabalho, o torcedor precisa entender que o time está assimilando, né, tudo isso que ele tem a passar, tudo que também representa esse ano para o Atlético. Então, calma. Nós vamos, claro, vencer um clássico, vamos vencer jogos importantes, queremos vencer, mas que é preciso, sim, um pouco mais de calma. Mas o treinador, a todo momento, tranquilizando o elenco nesse sentido, dessa responsabilização, para que consiga também, né, desempenhar tudo o que espera. Um Kudê bem enérgico à beirada do campo, mais calmo fora dele, mas, claro, deixando ali na cabeça do seu elenco o que representa 2023 também. Duda, muito obrigada pela sua participação aqui no Sport Center. Depois você volta, tá? Pra gente entrar mais nos personagens, falar mais do Hulk. A gente fala sobre também o Rafael. A gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre os personagens de Cruzeiro e Atlético. A Renata Ruel, essa carinha dela de fofa, ela chega assim, a regra 32, tem que ter da cláusula 37, não foi nada.
Tudo bem, dona Renata? Oi, Mari, você tá bem? Nossa, assim que você recebe a nossa convidada, Mariana. Eu falei que eu tô brava com ela hoje. Ela tá. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Bruno. Oi, Mari. Oi, Mar. Hoje eu e a Renata. Oi, Renata. Primeiro que ela mudou o look, graças a Deus, não conta, mas mudou. Já ia ter um problema aqui. Não vou contar também. Não, Não vou ficar comentar aqui o momento. Bom, Mudei. vamos lá então, porque tem muita discussão envolvendo a condução da arbitragem, né, da partida, a condução da partida. Mas acho que a gente pode começar pelo lance que ele é decisivo, porque é o gol, certo? Sim. Do Cruzeiro. E eu confesso que na hora que eu estava assistindo ao jogo pela televisão, a minha vista embaralhou, que eu não sabia mais qual bola que estava em jogo. Eu achei que tava nessa primeira ali, ó, que eles estão brigando lá perto da área. Eu falei, e a bola? Aí tipo, deixa eu ver outra bola. Aí a bola sumiu. A bola em jogo é essa aqui, né? Que tava ali no meio da área. E realmente é um lance interpretativo e chato. O que é importante a gente falar? A regra do jogo fala o quê? Que você vai paralisar a partida se uma segunda bola interferir no jogo. Se não, ela tá em campo, você deixa lá, deixa a jogada se concluir e depois manda essa bola sair, se ela não saiu até lá. O árbitro, ele não vê essa segunda bola. O árbitro tá olhando para a bola, que é a bola do jogo, que está na área. O assistente também tá focado ali. Quem está no jogo nem vê aquela bola da arbitragem. Não vê aquela bola, porque quando a bola vai para o jogador do Atlético, ela já não, a bola do jogo, a outra bola já não está mais em campo. Mariano. Então, Mariano já tirou essa bola. A arbitragem em campo não vê. A arbitragem do campo, do jogo, não percebe aquela segunda bola. Mas poderia ser um lance para VAR, por não, exemplo? porque não há infração. Tá. Quando que o VAR vai interferir? Quando há uma infração no início da jogada. Aquilo não é uma infração, é uma bola extra no campo de jogo. Então, não é lance do VAR. E assim, pela experiência do campo de jogo, a gente tem que entender que é tudo muito rápido, tudo muito veloz, num jogo daquele, numa intensidade daquela. Quando você está no campo de jogo, primeiro que a gente viu que a arbitragem sequer vê o lance. Mas se você vê o lance daquele, com aquela experiência do campo, você vai falar, a bola já saiu. O jogador já tirou a bola, Não interferiu. entendeu? Não interferiu, segue o jogo. A gente pode discutir, interfere ou não na ação do Mariano. É aquilo que atrasa o raciocínio do Mariano. É aquilo que faz o Mariano dar aquele passe pro Pedrinho. Aquele passe foi errado, foi ou não. Mas é vamos dizer, uma discussão mas até subjetiva do que quando você olha o momento do jogo, que você vai falar assim, não, a bola já saiu, não interferiu em nada, vamos seguir. E aí até chama o Marra, porque o Marra pode falar um pouquinho disso. Você acha, Marra, que é essa bola extra ali que interfere na ação do Mariano, a passe dele foi de forma equivocada, demorou para pensar, ele reclama daquela bola extra, ele segue na jogada. Conta aí pra gente. Para mim ali, Renata, tem um fato concreto, que é um erro técnico do Mariano quando ele vai virar a bola pro Pedrinho, né? Ele bate errado na bola. Aí, assim, isso é um fato concreto. Ele pode justificar, as pessoas podem justificar que ele só errou porque ele, 2 segundos antes, ele deixou de estar concentrado na partida para tirar uma bola que estava lá. Dá para aceitar essa justificativa? Dá. Dá para não aceitar? Dá também. Entendeu? Acaba... Aí fica... subjetividade. Por quê? Porque, assim, como disse a Renata, é tudo caótico ali. É uma confusão. Ele tira os olhos do jogo por 1 segundo para tirar a bola que aparece na frente dele lá. Assim. Ele tira. Isso faz com que ele perdesse o posicionamento para dar o passe certo para o Pedrinho? Não sei. Ô, Rê, só para a gente concluir, de uma maneira geral, a condução e o aspecto disciplinar da partida, o que você Porque achou? Atlético e Cruzeiro saíram reclamando da condução do árbitro. Que o clima estava muito tenso. Ele deveria ter parado na bomba, ele deveria já ter distribuído cartão, rapidinho. O jogo foi difícil, a gente percebe. Vocês até mostraram aqui em questões de faltas, e as faltas também acho que não foram muito diferentes. Mas o jogo foi difícil, foi um jogo que eu olhei, eu falei, nossa, tá estilo Grenal. Eu achei um jogo estilo Grenal, me lembrou Grenal. E aí os jogadores não ajudam.
Os jogadores estão o tempo inteiro reclamando, não usando fair play. A arbitragem até tenta controlar o jogo, mas não consegue. Então ali, resumindo, para mim, você tem, vamos dizer, omissão da arbitragem, omissão dos jogadores que perturbaram o jogo e não ajudaram, e da torcida, porque você tem bomba no campo, você tem copos jogados. Então ali, para mim, o trabalho geral no estádio poderia ter sido diferente. Todo mundo poderia ter colaborado. Todo mundo poderia ter colaborado, Bruno, e não aconteceu. E até vou falar um pouquinho mais, quando a gente fala da arbitragem. Semana passada o Bruno citou que a arbitragem brasileira, ela é muito permissiva com os nossos jogadores, com os nossos clubes, com os times grandes. E a gente vê isso nesse jogo. Esse jogo, para mim, foi mais um. Sim. Se a gente tivesse uma arbitragem de fora, se fosse um jogo de Libertadores, muitas tomadas de decisões da arbitragem teriam sido diferentes. Distribui cartão e acaba com a brincadeira. Bora pro intervalo? Salve Nação Celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Reconstrução. Essa é a palavra usada pelo técnico Paulo Pesolano para falar do processo que o Cruzeiro vive neste início de temporada 2023, ainda de oscilações. Após o empate por 1-1 com o Atlético, ele explicou qual foi a conversa com os jogadores antes do clássico e ainda afirmou quando o time brigará por títulos no Brasil. Sou uma pessoa muito apaixonada. Estamos na querida reconstrução, e acontecem muitos erros. Oscilaremos durante a temporada. Falo para a torcida que terão que ter muita paciência. Fizemos um jogo duríssimo, e eu pedi para os jogadores darem o seu melhor, afirmou o uruguaio em entrevista coletiva. É um projeto de médio a longo prazo. Um Cruzeiro forte será em 3 ou 4 anos. Depois disso, seremos a equipe mais forte da liga. Sofremos 3 anos na Série B, e eles, torcedores, vão lembrar disso e terão paciência por essa reconstrução, e estou muito feliz por participar dela, completou. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.